sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Audaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos à nossa aula de número 12, com objeto de conhecimento sobre o sistema nervoso, detalhamento, anatomia e fisiologia do sistema nervoso, doenças degenerativas do sistema nervoso, como Parkinson, Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. E vamos à nossa aula. O nosso sistema nervoso é o responsável por administrar todas as ações que nós executamos a cada momento. Ou seja, ele é responsável por controlar as nossas ações voluntárias, ou seja, aquelas que nós temos controle na nossa execução, como correr, falar, andar, vai ser uma resposta da nossa vontade. E involuntárias, aquelas que nós não temos controle, que nós não temos comando, como respiração, digestão e batimentos cardíacos, que o corpo realiza de modo geral. Ele representa a rede de comunicação do nosso organismo. Então, o nosso sistema nervoso garante que o nosso corpo seja capaz de responder a estímulos externos e internos. Como nós observamos aqui, o nosso sistema nervoso acaba sendo o quê? O nosso grande maestro na regência de tudo que é executado dentro do nosso corpo. Podemos dividir o nosso sistema nervoso em duas partes. O sistema nervoso central, aí você vai dividir como encéfalo e medula espinal ou espinhal. Professora, encéfalo, eu não conheço essa palavra, professora. Encéfalo é o que vai estar dentro da nossa caixa craniana, que é o quê? O cérebro e o cerebelo. Aí tem o nosso sistema nervoso periférico, é aquele que vai se ramificar do nosso sistema nervoso central para todo o nosso corpo, dividido entre os gânglios e os nervos. Professora, o que são os gânglios? Os gânglios serão um aglomerado de células nervosas. O nosso sistema nervoso é composto pelo nosso tecido nervoso, que é composto basicamente por dois tipos de células, os neurônios e as células da glia. Os neurônios serão os responsáveis pela transmissão do impulso nervoso que dará o comando do nosso cérebro para o restante do nosso corpo e órgãos. E as células da glia vão dar o quê? Sustentação e proteção para esses neurônios. Então, nos gânglios, nós vamos ter um aglomerado, geralmente ele vai estar, observem, está apontando que nós temos o encéfalo e a medula espinhal. Então, quando se ramifica para o corpo, nós vamos ter esse aglomerado de células nervosas que vai se ramificar para o quê? Para os nervos. E o que são esses nervos, professora? É o prolongamento da célula nervosa, o neurônio, ou seja, a parte do axônio. Tanto os gânglios quanto os nervos, eles vão estar encapsulados, protegidos pelo nosso tecido conjuntivo, que é o que? A parte de músculo, vai estar protegido lá dentro para que execute a sua função. Então, o nosso sistema nervoso central é responsável por receber e transmitir informações para todo o nosso organismo. Podemos defini-lo como a central de comando, que coordena todas as atividades do nosso corpo
e é protegido por partes ósseas. O encéfalo, como eu falei, aqui na nossa caixa craniana, né, que é resguardado pelo crânio, e a medula espinhal, que é protegido pela nossa coluna vertebral. Então, vamos observar a anatomia do nosso sistema nervoso, detalhadamente. Nós vamos ter aqui o cérebro, certo? Que é a maior parte do encéfalo e está dividido entre 2 hemisférios. É responsável por funções como o nosso pensamento, memória, emoções, toque, visão, audição e o controle dos nossos movimentos voluntários. Já o nosso cerebelo, ele está localizado abaixo do nosso cérebro e coordena os movimentos musculares, mantendo a nossa postura, o equilíbrio, a coordenação, permitindo movimentos suaves e precisos. Ou seja, o nosso cerebelo coordena nossos movimentos voluntários, equilíbrio e postura. Já aqui o tronco encefálico, ele vai coordenar as funções vitais básicas, como respiração e frequência cardíaca, e conectar o nosso cérebro juntamente com o cerebelo e controlar funções vitais básicas, como a nossa respiração. Nós estamos falando aqui do nosso tronco encefálico. Ele vai controlar funções básicas como a respiração, a frequência cardíaca e a pressão arterial, certo? E a nossa medula espinhal é quem vai trazer os comandos que foram mandados pelo nosso cérebro, pelo nosso tronco e pelo nosso cerebelo, certo? Então, é a ramificação das nossas células nervosas. Vamos recapitular, professora, porque é muita informação. Vamos recapitular. O cérebro é a maior parte do nosso encéfalo, está dividido em 2 hemisférios e é responsável por funções como o nosso pensamento, memória e emoções. O nosso cerebelo, ele vai coordenar movimentos voluntários de equilíbrio e postura. O nosso tronco encefálico vai controlar as funções básicas como respiração e frequência cardíaca. E vamos dar continuidade. Dentro protegendo o nosso sistema nervoso central, nós vamos ter o quê? As nossas meninges, que são membranas que isolam e protegem o nosso sistema nervoso central. As meninges, elas são divididas em dura mater, que é a mais externa, sendo espessa e resistente, formada por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas. A sua porção mais externa fica em contato com os ossos. A dura mater, ela consegue ser retirada de forma a não causar danos. A aracnoide é a membrana interna entre a dura mater, que é a externa, e a pia mater, que é a interna. Sua estrutura apresenta-se como uma teia de aranha, por isso o seu nome. E aonde vai estar o nosso líquido encéfalo-craniano. A pia mater é a parte mais interna e delicada em contato direto com o sistema nervoso central. Vamos olhar aqui, nós temos a dura mater, a aracnoide, a pia mater. Professora, posso ver mais de perto? Vamos ver mais de perto. Então, está aqui a dura mater, que é a mais externa,
certo? A aracnoide, que é a mais interna, a do meio, a intermediária e a pia mater. Essas membranas, elas estão para proteção e não só na caixa craniana, como também nas nossas vértebras, certo? Porque ela está ali para a proteção do seu sistema nervoso central. Então, nós teremos no crânio e na medula, porque o nosso sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinal. Então, quais são os componentes do nosso sistema nervoso periférico? Nós temos, partindo do nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo e nossa medula espinal. Ramificando, nós que vamos ter o nosso sistema nervoso periférico, com os gânglios, que está aqui, ó, na junção que vem da ramificação, que são aglomerados de células nervosas, e os nervos, que são as ramificações que ocorrem. Então, vejam aqui, a professora está mostrando, essa ramificação é única, certo? Então, é um axônio de uma célula nervosa que vai ter todo esse comprimento. Se você olhar para a sua perna, o comprimento da sua perna é o comprimento da sua célula nervosa ali estendida dentro do nervo. As divisões do sistema nervoso central, ou do sistema nervoso periférico, está como sistema nervoso autônomo. Quando eu pergunto para você, você trabalha de que forma? Eu trabalho de forma autônoma, professora. Isso significa o quê? Que você trabalha por conta própria, certo? Então, o nosso sistema nervoso autônomo apresenta que tem essa execução própria, apresenta duas divisões, a parasimpática e a simpática. A parasimpática, ela vai trabalhar executando ações de controle no que a simpática está executando, ou seja, eles terão funções antagônicas. Quando, por exemplo, na divisão parasimpática, o seu olho se dilata, aqui, na função parasimpática, você vai ter o quê? Vamos apagar para fazer de cor diferente, professora. Aqui, na simpática, o seu olho se dilatou, você tomou um susto, você se expôs a uma claridade. A parasimpática vai lá e faz o quê? Contrai novamente a sua pupila, certo? Então, a divisão parasimpática, nós vamos ter uma ramificação dos nervos partindo diretamente do nosso encéfalo e medula espinal. Então, essas ramificações são nervos chamados raquidianos, ou nervos cranianos, perdão, queridos. Nervos cranianos, porque estão ligados diretamente. Já a divisão simpática, observamos aqui, ó, na nossa ilustração, ela está ligada ao quê? A nossa medula espinal, certo? E aí, esses nervos serão chamados de nervos raquidianos. Então, nosso sistema nervoso simpático e parasimpático desempenham diversas atividades, as quais geralmente são antagônicas. A professora vai botar de cor diferente para você prestar atenção. Ações antagônicas. Isso quer dizer o quê? O que um faz, o outro vai desfazer, certo? Então, nós temos aí essa função. E agora nós vamos ver um resumo sobre o nosso sistema nervoso periférico. Quais são os componentes do nosso sistema nervoso periférico? Nós vamos ter os gânglios nervosos, que o que são? Um conjunto de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Nós vamos ter nervos, que está dividido em espinais
quando parte da sua coluna, e cranianos, quando vem com a ramificação direto do crânio. Quais são os tipos? Nós temos o misto, que é a grande maioria dos nossos nervos, os eferentes, que quando vem do parte da coluna para os músculos, e os aferentes, que quando vem dos órgãos para o sistema nervoso. Então, os nossos nervos, eles têm a função de unir o nosso sistema nervoso central aos outros órgãos periféricos e transmitir os impulsos nervosos. As células nervosas do nosso sistema nervoso é formado por células especializadas, os neurônios, que são as células especializadas para levar o impulso nervoso de uma célula para outra, e os gliócitos, que são as células que darão sustentação e proteção aos neurônios. Os neurônios, os quais são responsáveis pelas funções receptivas, ou seja, de receber a mensagem, e as células da glia ou neuróglia, as quais são responsáveis pela sustentação e pela proteção dos neurônios. Os neurônios são as células responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos do meio interno e externo, interno do funcionamento ali do nosso corpo, muscular, tudo, e externo quando nós temos algo que nos chama a atenção, possibilitando ao organismo execução de respostas adequadas para a manutenção da homeostase. O que é a homeostase? É a manutenção do equilíbrio interno do nosso organismo. Estas células não têm a capacidade de se regenerar, por isso que nós temos que ter atenção aos nossos neurônios também. É uma célula básica do sistema nervoso e é responsável por garantir a transmissão do quê? Do impulso nervoso. Suas partes básicas são dendritos, axônio e corpo celular. Vamos observar as partes do neurônio. Nós vamos ter aqui o corpo celular, entende-se como corpo celular a parte que contém o núcleo e o dendrito. Dendrito vem de dentro, significa árvores. E aqui, ó, por que árvore? Porque tem esses raminhos que parecem, né, galhos de árvores. Então, o corpo celular vai ser o responsável por receber de outra célula o impulso nervoso e propagar esse impulso nervoso por onde? Pelo axônio. E garantindo esse impulso nervoso, nós vamos ter a bainha de mielina, que é uma bainha lipídica, que faz com que o impulso nervoso ocorra de forma rápida, contendo aqui também entre o espaço, vamos limpar para você ver melhor. Aqui nós vamos ter os nódulos de Ranvier intercalando com a bainha de mielina. Então, quando o impulso nervoso passa, se propaga, ele ganha velocidade para chegar até as terminações do axônio, passando assim o impulso nervoso de uma célula para outra. Nós vamos ter também a representação das células da glia. As células da glia, elas são muito mais numerosas do que a nossa quantidade de neurônios. Você sabe quantos neurônios nós temos no nosso corpo? Nós temos na faixa de 86 bilhões de células nervosas. E de neurônios, 16 bilhões ficam dentro do nosso cérebro. E 61 bilhões de células da glia. Essas células, nós vamos ter as células de Schwann, que formam a bainha de mielina no nosso sistema nervoso periférico. Nós vamos ter os astrócitos, que fornecem a sustentação e a nutrição aos neurônios.
os oligodendrócitos, que também são responsáveis por formar a bainha de mielina nos neurônios, mas aí especificamente no nosso sistema nervoso central, ou seja, formando a bainha de mielina no nosso cérebro, são os oligodendrócitos. Formando a bainha de mielina no nosso sistema nervoso periférico, vai ser as células de Schwann. E as microglias atuam nos processos de inflamação e reparação do nosso sistema nervoso. E as células ependimais revestem as cavidades encefálicas e o canal central da nossa medula espinal. E nós temos aí uma curiosidade, que são o quê? Os atos reflexos, que são as reações tão rápidas que a mensagem só chega ao cérebro após a resposta ter sido gerada. Isso acontece porque esses atos são uma resposta medular a um determinado estímulo. De que forma, professora? Vamos ver de forma detalhada. O ato reflexo é quando a gente retira automaticamente, por exemplo, o dedo de uma panela quente. Então, aqui está o objeto quente. Você vai encostar o dedo. Por impulso, você puxa a sua mão. Por quê? Por conta dos receptores de dor na sua pele. E aí, esse impulso, ele é executado e os músculos se contraem e retraem, levando a mensagem dos corpos celulares do neurônio aferente pelo axônio, que é a terminação da sua célula nervosa, até o corpo celular do interneurônio. O interneurônio é aquele que vai fazer a conexão entre um e outro na sua medula espinal. Então, essa é a resposta de ato reflexo, ocorre antes da mensagem chegar ao seu cérebro. Então, o ato reflexo é aquele instinto de tirar, e o arco reflexo é a função muscular em puxar o seu braço para executar, envolvendo classicamente um receptor, que é o neurônio sensitivo, que vai estar lá na ponta da nossa pele, o neurônio associativo, que vai fazer a conexão entre o seu neurônio sensitivo e o seu neurônio motor, a sinapse, que é o sinal, o impulso, né, que ocorre elétrico, e o órgão efetor, que vai executar. Então, o trajeto percorrido pela essa informação é chamada de arco reflexo. E agora nós vamos falar sobre o que é uma doença neurodegenerativa. Nós vimos aí a importância do nosso sistema nervoso, como ele regula todo o nosso corpo. E aí nós vamos passar para o processo de degeneração deste. É um termo muito abrangente para várias doenças que atacam o sistema nervoso. E uma característica comum a todas as doenças desse grupo é a morte dos neurônios, que são essenciais para o cérebro e que não se regeneram, ou seja, não se multiplica. Por isso que eu falei que nós temos 16 bilhões de neurônios, porque eles não se regeneram e não se multiplicam. Então, as doenças neurológicas degenerativas mais comuns e principais sintomas, nós vamos ter o Parkinson, que é uma doença neurológica degenerativa, caracterizada principalmente pelo tremor, né, muscular, mesmo quando os músculos estão em repouso. Aqui nós temos os 6 principais sinais da doença de Parkinson, que é os tremores musculares, as alterações na fala e na escrita, porque se ele está perdendo o controle muscular, a nossa fala também está regulada e a nossa escrita pela ação dos músculos, a postura encurvada, o desequilíbrio, né? A pessoa não consegue manter o seu equilíbrio, os movimentos lentificados e a rigidez dos membros inferiores.
Já a doença de Alzheimer, que é uma doença já também muito mais comum entre os idosos, é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que se manifesta pela deteriorização cognitiva da memória, comprometimento progressivo das atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. Dentro dos sintomas do Alzheimer, nós temos a falta de memória, principalmente a memória recente. Por exemplo, a pessoa doente de Alzheimer, ela come, termina de comer e esquece que comeu. Aí ela vai lá e come de novo, certo? Então, essa memória recente é a que se perde. Desorientação no espaço e no tempo, então ela não sabe referendar aonde ela está, né? Às vezes ela perde o reconhecimento das suas pessoas próximas. O isolamento social por não reconhecer as pessoas ao seu entorno, então ela vai se manter recluso. Alterações de humor, às vezes pode ter agressividade e de personalidade. Dificuldade de se realizar as suas tarefas, né, de trabalho ou até mesmo cotidianas, às vezes de tomar banho, suas necessidades básicas fisiológicas, ela vai precisar ter um auxílio. E tomada de decisões inadequadas. Às vezes a pessoa ela vai para tomar um banho, aí quando ela sai, ela não veste a sua roupa, ela sai de lá desnuda. Então, tomada de decisões inadequadas. E a nossa próxima é a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. É uma doença degenerativa do sistema nervoso que acarreta problemas irreversíveis no corpo do paciente, causando paralisia progressiva dos membros e provocando a degeneração dos neurônios motores. Na fase adulta, ocorre entre 55 a 75 anos, porém, pode sim ocorrer em crianças e adolescentes também. Aí vamos para os sintomas. Nós temos a falta de coordenação ou vertigem, problemas cognitivos, formigamento ou umidez nas pernas ou no braço, formigamento, aquela sensação de dormência, né? Umidez é o enrijecimento desses membros de pernas e braços, visão embaçada, a fala arrastada, como eu disse, a nossa fala ela é coordenada por músculos, assim como problemas com a função intestinal e da bexiga, que também é coordenado pelos músculos. Incapacidade de andar, e aqui nós observamos como isso afeta. Mostrando aqui, ó, o nervo saudável, nós temos a baía de mielina. A baía de mielina é a estrutura do seu neurônio, que faz com que o impulso nervoso que sai do corpo chegue até as terminações, passando para as outras células. Então, essa é a saudável. E aqui nós vemos, ó, a baía de mielina, o quê? Danificada. Ou seja, ela está danificada pela esclerose. E aí, o que acontece? O seu impulso nervoso não consegue chegar até a outra célula, porque a baía de mielina está danificada. Essa degeneração, ela ocorre de forma também natural. A perca da baía de mielina ocorre também de forma natural no nosso cérebro. Nós perdemos, ao envelhecer, 1% dos nossos neurônios gradativamente. Por isso que
o cuidado, a atenção, né, ao nosso sistema nervoso, às atividades físicas, se manter saudável, hábitos de leitura, é importante para a saúde do sistema nervoso nosso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje.